A paz do Senhor mais uma vez, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. Como é bom louvar a Deus, como é bom adorar o nosso Senhor. Oh meu Pai, na eternidade nós certamente adoraremos muito ao Senhor, eternamente, louvando e engrandecendo o nome dEle, que é dono de toda a honra e toda a glória. Convido você a ficar de pé, abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 55, você que puder fique de pé. Isaías capítulo 55. Hoje nós vamos falar sobre sede, nós vamos falar sobre água, nós vamos falar sobre terra seca. Isaías capítulo 55, água é para quem tem sede. Isaías capítulo 55, a partir do verso 1. Todos encontraram? Isaías capítulo 55, verso 1, diz a palavra do Senhor. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que o designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, essa é a tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe o quanto sou fraco, frágil, Senhor Deus. Eu clamo pela tua misericórdia agora, Senhor Deus, a fim de que o teu Espírito Santo fale nessa noite, ó Pai. Esconda o mensageiro, Senhor Deus, e que prevaleça a tua palavra agora, Pai, que em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa abençoar essas vidas que aqui estão, vidas que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. Eu não sei a condição de cada um, eu não sei como cada um está, Pai, mas eu sei, ó Pai, que pela tua palavra certamente há uma terra seca aqui que clama pelo Senhor, Pai. Terras que precisam ser inundadas pela tua presença, terras que precisam, Pai, em nome de Jesus, serem regadas pelo Senhor, ter um renovo do Senhor, ó Pai. Portanto, fale nessa noite, ó Pai, pois nenhuma palavra minha, nenhuma palavra humana produzirá fruto nessas vidas, ó Pai, mas a tua palavra certamente os despertará para uma vida de renovo. A tua palavra certamente, ó Pai, os encorajará a viver uma nova vida diante do Senhor, ó Pai. Levanta aquele que está fraco, Senhor Deus, sustenta aquele que caiu, Senhor Deus, em nome de Jesus, que haja um renovo do Senhor nessa noite aos corações, Senhor Deus. Aplica a tua palavra, eu te clamo, Senhor Deus, aos corações, em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo do Senhor, aos nossos corações, pois estamos sedentos da tua presença, sedentos da tua voz, ó Pai. Portanto, fale conosco, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Isaías é um profeta que nós chamamos de profeta messiânico. Pode se assentar, fique à vontade.
Profeta messiânico, ou seja, um profeta que já no Antigo Testamento já fala de Jesus, já fala do Messias, anuncia aquele que há de vir para redimir o povo de Deus do pecado, aquele que pagaria o preço a fim do povo de Deus ser perdoado pelo pecado. Então, Isaías constantemente fala de Jesus Cristo, Isaías constantemente anuncia a presença de Cristo, ele fala do nosso Senhor Jesus de forma muito clara. E nesse texto aqui de Isaías capítulo 55, ele faz um convite muito especial, ele está fazendo um convite aqui que é relacionado à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, um convite que aquele que aceita e aquele que já aceitou, ele tem grande transformação na sua vida. E ele faz aqui a comparação, ele fala da necessidade de receber águas que vêm da presença de Deus, águas que vêm diretamente do trono de Deus para inundar todo aquele que tem sede, todo aquele que necessita. Por isso, o tema que Deus colocou no meu coração para essa semana é justamente esse. A água é para quem tem sede. A água de Deus é para quem tem sede. E observando isso, ele já fala no verso 1, a todos vocês que têm sede, venham às águas. Ele faz um convite especial. Todos vocês que têm sede, venham às águas. É interessante que esse convite de Deus, através da vida de Isaías, ele é um convite para quem tem sede. Esse convite não é para todo mundo. É para quem tem sede. A todos vocês que têm sede, venham às águas. É para aquele que está sedento. Então, se você está sedento nessa noite para ouvir a palavra de Deus, se você está sedento pela presença de Deus na sua vida, essa palavra é para você. Essa palavra ela é direcionada àqueles que querem ouvir algo da parte de Deus. Ela não é direcionada àqueles que estão satisfeitos, àqueles que já estão completos, àqueles que já estão prontos. Essa palavra é para aquele que está sedento da presença de Deus. É para aquele que precisa ter as águas de Deus derramadas sobre a sua vida. Por isso ele diz, a todos vocês que têm sede, venham às águas. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E ele ainda estende esse convite. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Interessante, ele fala aqui de água, ele fala de vinho e ele fala de leite. A água é a renovação do Espírito Santo em nossa vida, é a presença do Espírito Santo. Há momentos da vida em que as pessoas estão com a sua vida como um deserto, como talvez essa imagem aqui é um deserto. Há uma fome espiritual na vida da pessoa, apesar de ela estar muito bem satisfeita com as coisas que esse mundo oferece. Ela ainda não se sente completa, ela não se sente preenchida porque falta algo. Há algo que só completa que vem da parte de Deus. E essa água de Deus é que purifica, penetra nessa terra, trabalha essa terra e frutifica para a honra e glória de Deus. Mas ele ainda fala, vocês que têm sede, bebam dessa água. Mas ele ainda fala, venham e comprem sem preço. Ou seja, não há um valor para se pagar, esse preço é de graça. Não há um valor nenhum que alguém possa oferecer a fim de receber essa graça, essa água sobre a sua vida. Porque o preço já foi pago por Cristo na cruz. Jesus Cristo já pagou o preço a fim de que eu e você bebêssemos dessa água. O Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue a fim de que eu e você tivéssemos acesso a essa água. Então logo a gente entende que apesar de ser de graça, não é barata porque Cristo pagou um alto preço na cruz para que nós tivéssemos acesso a essa água. Então, se você nessa noite está sedento, valorize, porque essa água para você é de graça, mas tem um preço muito alto. E quando ele fala que venham e bebam essa água, mas também venham e comprem vinho e leite, o vinho no Antigo Testamento, ele representa a alegria. O leite, ele representa a nutrição, ou seja, quando Deus chega e trabalha na vida de uma pessoa, quando ele faz o renovo, ele começa com aquilo que é essencial. Ele vem trazendo vida através da água, onde há água, há vida. Uma pessoa que está com sede, ela está lutando contra a morte. Se ela não toma água, ela vai morrer. Ela precisa do essencial, que é a água, a vida. Então o Espírito Santo de Deus vem trazendo essa vida, vem ressuscitando, vem transformando essa vida, renovando essa vida. Mas ainda assim, a partir dessa água transformadora vem também esse vinho, vem a alegria de Deus sobre essa vida. Porque todo aquele que é transformado verdadeiramente, tem a ação do Espírito Santo sobre a tua vida, ele tem alegria abundante em sua vida por causa da presença de Deus. Mas ele também é nutrido, ele é completo pela presença de Deus, nada mais falta.
Nada mais falta espiritualmente, porque o Senhor sustenta. Isso é o significado do leite. Portanto, venham, bebam água aquele que está com sede, mas também comprem vinho e leite sem preço. Recebam o que é de graça, toda essa graça sobre a vida de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. João capítulo 7, versos 37 a 39. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Se você, em nome de Jesus, ainda não bebeu dessa água, meu irmão, abra os seus ouvidos e beba nessa noite, em nome de Jesus. Mas é interessante que a gente parte para o verso 2, e ele faz já uma exortação. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Espera aí, será que Isaías está doido? Será que Isaías está louco? Porque o verso 1 está chamando as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que não têm condições de comprar, mas no verso 2 ele diz que essas pessoas estão gastando dinheiro com coisas vãs, estão gastando o dinheiro com coisas que não as completam, elas estão buscando satisfação e não estão se sentindo completas. Isaías aqui está falando daquele que é rico talvez nessa terra, está buscando satisfações nas coisas mundanas, mas espiritualmente está pobre, espiritualmente a sua vida está um marasmo, espiritualmente a sua vida está um deserto. Por isso ele diz: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Isaías aqui também está fazendo uma crítica à idolatria, porque o povo de Israel se afastando da presença de Deus, eles constantemente estavam usando os seus brincos, os seus colares para derreter e fazer ídolos para adoração. É isso que o povo estava fazendo, adorando outros deuses por várias vezes, investindo o seu suor, o seu trabalho, o seu dinheiro na adoração de ídolos. E não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas estão destinando o seu tempo, o seu suor, o seu trabalho à adoração do ídolo? E quando eu falo ídolo, eu não estou falando dos santos lá da Igreja Católica, onde muita gente critica os católicos dizendo adoradores de imagens, idólatras. Dentro das igrejas evangélicas, por muitas vezes, há muitos idólatras também. Pessoas que estão adorando, colocando ídolos no seu coração. Quer um exemplo? Quando você valoriza muito mais o seu trabalho, você passa o tempo todo no seu trabalho e não tem tempo para a sua família, o Senhor do seu coração certamente é o seu trabalho. Quando você valoriza muito mais o dinheiro no seu coração do que a presença de Deus, certamente o ídolo no seu coração está sendo o dinheiro. E é por isso que ele está dizendo: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? O que satisfaz é somente a presença de Deus, é o transformar, o regenerar de Cristo em nossa vida. Nada mais satisfaz. Portanto, meus irmãos, nós não vamos encontrar satisfação na bebida, nós não vamos encontrar satisfação nas drogas, nós não vamos encontrar satisfação na TV, nós não vamos encontrar satisfação nos seriados de fim de semana. Nós não vamos encontrar satisfação querendo agradar as pessoas. Nós não vamos encontrar satisfação numa promoção de emprego. Nós não vamos encontrar satisfação no currículo. Nada disso vai nos completar. O que nos completa, o que preenche o vazio que há em nós é somente a presença do nosso Deus. É só quando Ele derrama as suas águas sobre essa terra seca e essa água começa a penetrar e começa a mover essa terra começa a ficar úmida. Eu estava lendo outro dia e estava me lembrando, e já compartilhei isso aqui na escola bíblica, o Salmo 127, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Olha que interessante. É um salmo que ensina muito para aqueles que vivem preocupados com o trabalho. Meus irmãos, trabalho é bênção. Trabalho é bênção de Deus. Através do trabalho nós vivemos com dignidade. A palavra nos ensina a não ser ociosos, não sermos preguiçosos. Trabalhar a fim de que a gente possa cuidar da nossa família, a fim de que a gente possa abençoar outras vidas, para a gente possa abençoar o ministério também.
Mas quando se há um exagero, quando o trabalho começa a ser o ídolo do coração da pessoa, a pessoa idolatra o trabalho, tudo é o trabalho, é um perigo. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer hora extra, eu não tenho mais tempo para Deus, eu não tenho mais tempo para ler a Bíblia, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cumprir a minha rotina de trabalho. Cuidado com isso. Porque aqui diz que o Senhor dá o sustento àqueles que Ele ama enquanto dormem. Isso significa que você cumpre a sua tarefa, você trabalha arduamente sim, você cumpre o seu trabalho, mas depois você descansa na presença de Deus, você vai dormir tranquilo, porque você sabe que o seu sustento, a sua prateleira cheia, o seu armário cheio, ele não vem por causa do seu trabalho, ele vem porque Deus está te honrando, Deus está cuidando de você. E quando a gente não faz isso, a gente está colocando a nossa confiança na nossa força, a gente está dizendo para Deus que Deus não é suficiente para nós. Que o cuidado de Deus não é suficiente para nós. Deus não vai dar conta, então eu tenho que trabalhar dobrado. Não, faça a sua parte, se empenhe, mas confie em Deus. Quantas pessoas estão perdendo tempo ao invés de buscar a presença de Deus? Porque ele diz aqui o verso 2, né? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Quantas coisas as pessoas têm buscado no mundo de hoje? Satisfação. Têm colocado empenho. A pessoa dedica horas redigindo um grande texto. A pessoa gasta horas nas redes sociais. A pessoa derrama o suor num trabalho que não glorifica a Deus, mas ela não destina 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, quem dirá 1 hora, para a dedicação da palavra de Deus. Não tem uma vida com Deus. E aí quando vem as tribulações, a terra está seca, está muito difícil, Deus ainda sustenta, Deus ainda tem misericórdia, mas muitos passam por grandes dificuldades. Portanto, é importante a gente confiar em Deus, porque é Ele que nos sustenta. Por isso ele diz na continuação, a parte B, ouçam com atenção. Portanto, então, esse recado para nós aqui é muito claro. Ouçam, mas não ouçam de qualquer forma, né? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Certa vez Jesus Cristo respondeu a Satanás. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas capítulo 3, verso 4. A gente tem que silenciar um pouco esse mundo, a gente tem que parar um pouco e querer se alimentar do pão que vem do céu, porque é Ele que nos sustenta de verdade. Tem que parar um tempo, dedicar um tempo e fazer sim um jejum, oração diante de Deus. Tem que dobrar os joelhos e clamar pela presença de Deus, porque é só Ele, só o pão do céu que nos sacia. Pode tudo estar difícil nessa terra, mas tendo o pão do céu, esse sustento espiritual, nós estamos fortes. Nós rompemos em fé, porque o Senhor está nos sustentando. Mas se a gente está com a barriga cheia, todo o nosso ser completo pelas coisas desse mundo, mas não se alimenta do pão do céu, fica muito difícil, porque a gente na carne vai estar forte, mas espiritualmente vai estar fraco. E aquele que vence as lutas, né, os desafios, as afrontas de Satanás é aquele que está forte espiritualmente. A gente tem que buscar no trono da graça o pão espiritual do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a presença clara dele em nossa vida a todo tempo. E daí então ele já fala de uma aliança que é linda de se ler ao povo que o teme, ao povo que o busca, ao povo que bebe dessa água. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Ou seja, ele não obriga ninguém, ele chama, né? Deem ouvidos, venham a mim, escutem e vocês viverão. Lembre-se que é se escutar, porque talvez as pessoas podem ouvir muito a palavra de Deus, simplesmente ignorar e ir embora. Mas essa aliança aqui é para aqueles que ouvem e recebem sobre a sua vida. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. As promessas de Deus feitas a Abraão, se cumprindo também na vida de Davi, elas também muitas chegam até nós, por causa de Cristo. E a salvação prometida por Senhor, o anúncio do Senhor de vivermos eternamente no seio do Senhor,
prometidos no Antigo Testamento, essas promessas vêm, se cumprem também nos nossos dias, se cumprem na minha e na sua vida através de Jesus. Tudo conclui em Jesus, tudo fecha em Jesus. Portanto, essas promessas aqui falam disso. Mas ainda ele exorta de novo no versículo 6. Isso aqui chama muita atenção. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Enquanto ele pode. Significa que um dia, certamente, a presença de Deus estará distante. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Um dia, para muitos, desejarão a presença de Deus, desejarão ouvir uma palavra de Deus, mas não terão mais essa oportunidade, porque a oportunidade já se passou. Busquem o Senhor enquanto é tempo. Busquem o Senhor enquanto ele está perto. Busquem o Senhor enquanto é tempo. Busquem enquanto ele pode ainda ser encontrado. Quantas pessoas têm negligenciado esse chamado de Deus porque ignoram? Confiam tanto em si mesmas, são tão ignorantes, a ponto de confiar em si mesmas. E dizem, para que eu vou servir Jesus agora? Para que eu vou entregar minha vida para Cristo agora? Para que eu vou ser crente agora? Se eu tenho toda uma vida, eu sou ainda jovem. E o tempo ainda vai passando. Não, acabei de me casar, eu quero aproveitar a vida com a minha esposa. Não, acabei de ter um filho. Vou servir a Deus depois, dá tempo. E por aí vai. Ignorância, quem garante que amanhã terá a oportunidade? Em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28 diz, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. No Antigo Testamento a gente vê um grande exemplo do Saul que ignorou o chamado de Deus sobre a vida dele, ignorou de cumprir aquilo que Deus tinha ordenado sobre a vida dele. E quando ele se arrependeu, ele quis voltar para a presença de Deus, buscar de novo a presença de Deus, era tarde demais. Deus tinha rejeitado o reinado de Saul. 1 Samuel capítulo 15, versos 25 a 28, que diz, agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou-o como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Oportunidades passam. E a presença de Deus, o chamado de Deus, a entrega, o derramar pela graça da salvação, ele é oferecido hoje a todos. Você, se ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, está tendo essa chance hoje. Mas a chance, o convite é feito hoje. A decisão tem que ser tomada hoje. Ela não pode ser postergada para amanhã, não pode ser levada para amanhã, porque quem te garante que amanhã você terá novamente essa chance? Sejam prudentes, meus irmãos, em nome de Jesus, nós devemos aproveitar as chances que o Senhor nos dá hoje. Se o Senhor nos chama para nos usar no ministério hoje, Ele quer usar hoje, não é para amanhã. A gente tem que despertar, tem que acordar para isso. Mas ainda Ele continua. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse é um convite a abandonar o pecado. Aquele que é chamado a ser transformado por Deus, ele tem que abandonar o pecado. O pecado, ele não faz parte de uma vida onde foi regada pelo Espírito Santo de Deus. Porque onde o Espírito Santo de Deus chega numa terra seca, essa terra começa a produzir bom fruto. Tudo aquilo que não presta vai ser deixando de lado, o Espírito Santo vai fazendo uma transformação. É necessário o pecado ser abandonado. Mas ainda tem muitos que têm dificuldade de lidar com o pecado, porque Satanás tenta corromper a sua mente, colocar uma grande dúvida no seu coração e dizer, você não é merecedor por causa desse seu pecado. Esse seu pecado é grande demais. Os outros que estão lá servindo a Deus, eles têm uns pecados, mas os pecados deles são menores, sabe? O seu é grande demais. O que você já praticou até hoje não merece perdão. Então continua levando a sua vida de pecado porque você não tem perdão. Está repreendido em nome de Jesus. Porque não há pecado, não há mancha que o sangue de Jesus não possa limpar. Meu irmão, você tem uma culpa sobre a sua vida. Peça perdão a Deus.
Entregue ao Senhor, porque todo aquele que se arrepende, se dobra diante dele com sinceridade, arrependido, disposto a mudar, ele aceita. Ele concede o perdão, porque o Senhor é rico em perdoar. O Senhor é perdoador, o Senhor nos ama, o Senhor não quer que nós vivamos em pecado. Portanto, em nome de Jesus, se há algo te impedindo de adorar a Deus com sinceridade, com clareza, que em nome de Jesus você possa pedir perdão, porque o Senhor nos aceita sim. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é de algumas injustiças, não, é de toda a injustiça. Toda a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele concede perdão. Portanto, não fique tendo no seu coração um pecado de estimação, coloque diante de Deus, abra o coração, mude de vida. Versos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Soberania de Deus. Mostrando a mesmice humana, a nossa simplicidade humana, a nossa ignorância humana, porque nós somos capazes de fazer os nossos planos. Eu quero viajar no fim do ano. Eu quero concluir os meus estudos, eu quero me formar, amém. Louvado seja Deus, nós podemos fazer sim esses planos. Mas se você confia mais nos seus planos, se você confia mais no seu planejamento do que no agir de Deus, sinto muito, tome cuidado. Porque o Senhor sim sabe o que haverá amanhã. O Senhor sim sabe o que Ele tem reservado para você. O Senhor sim sabe onde Ele quer te usar, para que Ele quer te usar. Então, se os seus planos não estão alinhados com a vontade de Deus, de nada adianta. Nós podemos sim fazer os nossos planos, mas devemos consagrar os nossos planos diante de Deus. Orar a Deus e dizer, Senhor, esses são os meus planos. Essa é a minha vontade. Mas tenha misericórdia, Pai. E faça o teu querer sobre a minha vida. Porque isso aqui eu estou fazendo na minha ignorância, na minha simplicidade, achando que amanhã e crendo que amanhã ainda o Senhor estará me sustentando. Amanhã tudo estará bem como eu planejei. Mas a verdade é que nós temos dificuldade com esses planejamentos porque muitas coisas fogem do nosso controle. Uma pessoa não nos tira fácil do sério. Às vezes uma pessoa vem, entre aspas, pisa no nosso calo, e se a gente não tomar cuidado, a gente já perde o controle. Isso é só um exemplo. Imagine a gente com os nossos planos. A gente, contaminado pelo pecado, afetado pelo pecado, mesmo lavado por Cristo, mas ainda com resquícios do pecado em nossa vida, tentando planejar daqui 5, 10 anos aquilo que nós vamos fazer, tentando escolher o nosso futuro, sendo que é Deus que é soberano, sendo que os planos de Deus estão acima dos nossos. Nós devemos, na verdade, fazer o contrário, colocar nossa confiança diante de Deus, porque Ele é soberano, Ele é grandioso. Ele sim sabe o que é bom para nós. Então a nossa pergunta deve ser sempre, Senhor, me use onde o Senhor quiser, me mostra, me dê visão daquilo que o Senhor quer que eu faça. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. A gente não tem capacidade de entender aquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso a gente tenta planejar. E muitas vezes a gente tropeça e erra. A gente não tem capacidade de imaginar aquilo que Deus tem reservado para nós. Oh, meu Pai. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Vocês já observaram aquele pasto aqui perto aqui do bairro São Francisco, direto pega fogo ali, né? E eu fico observando, estava lembrando disso. Por vezes está ali uma terra seca, né? Uma terra queimada. Até nesse tempo de seca mesmo também, às vezes os pastos, né? Todos queimados, aquela terra seca. A gente olha as reportagens também, Nordeste, outros lugares, às vezes aquela terra seca, árida, mas de repente vem uma chuva do céu, essa chuva desce, começa a regar a terra,
rega, molha essa terra, e essa terra vai ficando ali hidratada, e quando se coloca uma semente ali, aquela semente que cai, ela começa a germinar, ela brota, cresce dali uma grande planta, essa planta dá fruto. E aí, enquanto isso, né, a chuva está cumprindo o seu papel, porque ela molha a terra, e ela molhando a terra, depois ela evapora e volta para o céu novamente. Mas o propósito foi cumprido. É disso que Isaías está falando. A palavra de Deus é assim. Onde a palavra de Deus é derramada sobre uma terra seca. Talvez seja o meu e o seu coração nessa noite, que precisa de uma palavra de Deus. Onde a palavra de Deus penetra. Onde o Espírito Santo de Deus trabalha. Não é em vão. Ali há transformação. Para alguns, às vezes, é lento, para alguns, às vezes, é rápido, mas o fato é que sempre o propósito é cumprido, independente do tempo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Portanto, meu irmão, tenha fé, se você crê na palavra de Deus, continue confiando, porque tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra há de se cumprir, porque o Senhor não se compara a nós. A palavra do Senhor é como Ele mesmo diz, é como a chuva que desce do céu e ela não volta sem cumprir o seu propósito. Portanto, não desanime de pregar a palavra de Deus dentro da tua casa. Não desanime de anunciar a palavra de Deus para aqueles que estão perto de você, porque a palavra de Deus produz bom fruto. A palavra de Deus não volta vazia. Nós temos que estar constantemente regando as terras secas com a palavra de Deus. Quando seu coração sentir que a sua vida está uma mesmice espiritual, você sente que seu coração está carente da palavra de Deus, é aí que você tem que buscar mais e mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus renova, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus sustenta. Ela cumpre o seu propósito, as promessas de Deus não são em vão. Deus cumpre o seu propósito dentro da sua palavra, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Louvado seja o nosso Senhor. E ainda Ele diz: vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Que lindo esse versículo, porque aqui a gente entende que até a criação celebra quando o povo de Deus é redimido. Quando Israel é resgatada, as colinas, as árvores, ou seja, a criação, aqui no modo de falar, celebra, se alegra. A satisfação de Deus quando o pecador se arrepende, ela é grandiosa demais. Quando alguém volta para os caminhos do Senhor, quando alguém passa a adorar ao Senhor, quando o filho volta para casa, ele é retornado. A grande satisfação, porque o Senhor se alegra nisso. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Lucas capítulo 15, verso 7. O Senhor, Ele repudia, Ele lamenta, Ele não gosta do nosso pecado, da nossa rejeição à Tua presença, mas Ele se alegra quando há arrependimento. O Senhor fica alegre quando há arrependimento, e até toda a criação celebra esse arrependimento. Mas aí vem o verso 13 também, promessa para aqueles que recebem essa água de Deus sobre a tua vida. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E isso será para a glória do Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Esse é o renovo de Deus para aqueles que recebem a sua água abundante sobre a sua vida. Olha que interessante, em lugar de espinheiro crescerá cipreste. O espinheiro, em algumas versões, ele fala mais claramente sobre um tipo de arbusto, um tipo de vegetação que ela não é muito bonita. Ela é cheia de espinhos, ela não é tão agradável. Mas já o cipreste, ele é semelhante a uma árvore de Natal. Imagine uma árvore de Natal e ela é muito arredondinha assim, ela vem, forma aquele triângulo muito bonito. É um tipo de árvore que fica muito bonita para formar um jardim, esse é o cipreste. Mas ainda ele fala, em lugar da sarça, algumas versões também falam, em lugar do mato, crescerá a murta. A murta é um tipo de vegetação muito bonita, verdinha, que dá uma flor branca, e também é um tipo de vegetação que dá para ser usada também no jardim. E aí, quando a gente entra na profundidade desse texto, o que Deus está dizendo é: o lugar que há espinho, agora Ele vai fazer um jardim. Um lugar onde era tudo bagunça, o Senhor vai transformando e fazendo um lindo jardim que o agrada, que louva a tua presença.
E é isso que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Onde havia um coração de pedra, o Senhor está colocando um coração de carne. Onde havia dificuldades, onde havia depressão, havia tudo aquilo que entristece, que não é da alegria de Deus, o Senhor está trabalhando nesse coração e produzindo algo que seja louvável a Ele. Ele está tirando os espinhos, todo o espinho, toda a amargura, e está plantando ali um lindo jardim, está trabalhando nessa terra. É disso que esse versículo está falando. Esse renovo que o Senhor faz através do derramar da tua água sobre a vida daquele que crê. Ô meu irmão, se o Senhor está trabalhando no seu coração, você sente que o seu coração está sendo trabalhado por Deus, clame a Ele para que continue, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Porque mudanças, movimentações incomodam, são difíceis por vezes. Mas quando são terminadas, quando são completas, elas são maravilhosas. E certamente Deus está trabalhando em vários corações, no meu e nos seus. Talvez no meu e no seu coração havia muita amargura, ou talvez há no seu coração ainda falta de perdão, rancor, ódio, sofrimento. Talvez você tenha um coração espinhento, as pessoas que chegam perto de você, você repudia. As pessoas não têm prazer de estar perto de você porque você tem um coração duro, um coração de pedra, um coração espinhoso. Mas o que eu estou aqui para te dizer é que para aquele que é uma terra seca, aquele que crê em Cristo, ele entrega a vida para Jesus, o Senhor começa a trabalhar nesse coração e não há impossível para ele. Porque a promessa aqui é de que onde há sarça, crescerá a murta, ou seja, onde há dificuldade, onde há rancor, há coisas que não são tão belas, agora vai se tornando belas. E essa transformação é ao longo de toda a nossa vida. O nosso coração já não vai estar perfeito, porque seremos perfeitos na eternidade. Mas o Senhor quer trabalhar no meu e no seu coração todos os dias. E esse trabalho vem com o regar da palavra de Deus. O Espírito Santo tendo liberdade para trabalhar. Portanto, em nome de Jesus, deixe Deus fazer essa transformação no seu coração todos os dias. Não negligencie a palavra de Deus, não deixe de lado a palavra de Deus, mas busque a presença de Deus com intensidade. Clame pela presença dEle, clame pela transformação dEle todos os dias. Nós precisamos melhorar todos os dias em algo da nossa vida. Que Deus possa, em nome de Jesus, abençoar grandemente a minha e a sua vida, que a gente seja capacitado a fazer a vontade dEle. Eu não sei a situação que você chegou aqui hoje, talvez a sua situação é de alguém que se sinta como uma terra seca, clamando pelo derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, ou talvez você já até sentiu a sua vida irrigada por Cristo, mas às vezes tem andado despercebido. E sente que essa terra, ela não secou completamente porque o Espírito Santo impede, mas ela por vezes está frágil. Ela está carecendo de um adubo, ela está carecendo de um trabalho. Seu coração é esse que precisa de um renovo de Deus. Peça a Ele nessa noite que Ele pode fazer. Porque essa água de Deus, quando ela é derramada sobre a vida daquele que crê, ela transforma. E eu creio nisso. Por isso que eu prego o Evangelho do Senhor. Porque um dia o meu coração estava com uma terra seca e eu clamando diante do Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Deus. Eu nem sei falar com o Senhor, não sei como me dirigir ao Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe o que está aqui dentro, o que está se passando aqui dentro. Portanto, arruma essa casa, tenha liberdade para trabalhar nesse coração. E já não é um jardim assim tão belo, o meu coração, mas eu sinto que o Senhor já fez coisas maravilhosas aqui, para a honra e glória dEle, e eu creio que está fazendo na sua vida também. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Eu queria convidar você agora a fazer a sua oração de forma muito particular, com liberdade, dentro daquilo que Deus falou com você na palavra hoje. Talvez você tenha andado despercebido em relação à palavra, talvez você tenha que se dedicar mais em buscar a presença de Deus, talvez você entende que você tem um chamado de Deus, você necessita tomar uma decisão em relação a Cristo, uma posição. Talvez você entende que até aqui você tem andado despercebido na fé e você precisa de um renovo, um fortalecimento. Talvez as adversidades, os espinhos dessa vida tenham fazido você parar um pouco, mas Deus pode fazer o renovo na sua vida agora. Ele pode te trazer de novo com fervor ao primeiro amor para adorar Ele da forma que lhe agrada. Ore ao Senhor com liberdade. Pai querido e amado, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. A Tua palavra que acalma o nosso coração, que nos sustenta, foi pregada nessa noite, Senhor Deus. Oh, Pai, eu posso ver, ó Pai, que terras secas, ó Pai, estão sendo, pelas misericórdias do Senhor, ó Pai, regadas novamente nesse tempo, Senhor Deus.
Oh, Pai, eu te clamo, Senhor Deus. O Senhor conhece cada coração que aqui está, a situação de cada vida, Senhor Deus. E eu te peço, Pai, tende misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Se há alguma dificuldade, algo que impede essa pessoa de buscar mais a Tua presença, Pai, que o Senhor possa agora, Pai, com o agir do Senhor, essa Tua água ir trabalhando e fortificando essa terra, Pai, em nome de Jesus. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade agora, Senhor Deus. Para aquele que tem dificuldade de perdão, Senhor Deus, liberar o perdão agora, Pai, em nome de Jesus. Para aquele que está carregando algum sofrimento, Senhor Deus, no seu coração, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa restaurar agora, Pai. Renova, Senhor Deus. Se alguém com depressão, Pai, algum resquício, algum sentimento mal resolvido também, Pai, que o Senhor possa agir, colocar Tua mão poderosa agora e efetuar a cura, Senhor. Oh, Pai, renova, Senhor Deus. Eu sei que há servos do Senhor aqui, Pai, que também vêm recebendo afrontas, ó Pai, destinadas por Satanás às suas vidas, Senhor Deus. Afrontas, ó Pai, que muitas vezes os deixam muito tristes, às vezes os deixam magoados, ó Pai, mas eu te peço, Deus, sustente eles em nome de Jesus. Acalma o coração deles agora em nome de Jesus, Senhor. Traz uma nova semana de renovo em Tua presença, que eles possam chegar onde o Senhor está os usando, ó Pai, para fazer transformação naquele lugar, ó Pai, pois são servos do Senhor ali, Deus. Oh, Pai amado, cuida desses corações, ó Pai. Cuida do meu coração também, Senhor Deus. O Senhor sabe as lutas que diariamente enfrentamos e a Tua palavra já nos prepara para isso, Senhor Deus, para as tribulações. Mas nos sustenta, Senhor Deus, renova, Pai. Oh, Senhor Deus, se há algum investimento de Satanás sobre a vida, Pai, eu te peço que em nome de Jesus seja derrubado agora, quebrado agora, em nome de Jesus, todos os laços malignos, Senhor Deus. Todo investimento de Satanás seja derrubado agora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, pois eu creio no Teu poder, ó Pai. Eu creio que diante da água do Senhor que é derramada sobre a terra seca, Senhor Deus, não há empecilho, ó Pai. Não há impedimento, ó Pai. O Senhor faz a transformação profunda e completa, Pai. Portanto, quebra, Senhor Deus, todo jugo, ó Pai. Oh, Pai, todo peso de pecado, Senhor Deus, vai liberta agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Se alguém com dificuldade para lutar contra algum pecado, Senhor Deus, restaura essa vida agora, quebra essa algema, Deus, em nome de Jesus, pois eu creio no Teu poder, Senhor. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Pai. Vem regando os nossos corações que estão sedentos do Senhor, Pai. Eis aqui o Teu povo que clama pela Tua presença, Deus. Enche mais o nosso coração, Senhor Deus. Coloque em nosso coração um desejo por um avivamento a cada dia, Senhor Deus. Para buscar mais a Tua palavra, buscar mais a Tua presença, Senhor Deus. Ter mais fome do pão do céu e menos fome desse mundo, Senhor Deus. Que não saciemos as vontades da carne, Senhor Deus, mas busquemos satisfazer a Tua presença, Senhor. Pois só a Tua presença nos completa, Senhor Deus. Só o Teu agir nos transforma, Pai. Então tende misericórdia e nos sustenta todos os dias, Senhor. Nos renova, Pai, em nome de Jesus. Enche nosso coração de mais e mais amor pelo próximo, Senhor. Vidas precisam ser mais amadas, Senhor Deus. Precisam receber o Teu evangelho, Pai. Oh, Senhor Deus, há pessoas aqui também, Senhor Deus, enfrentando lutas contra a enfermidade, Senhor Deus. Eu creio no Teu poder de cura, Pai. Eu creio que o Senhor pode, em nome de Jesus, ó Pai. Pelo poder do Senhor, ó Pai, segundo a Tua vontade, efetuar a cura também, Senhor Deus. Portanto, cura, Pai, em nome de Jesus, tanto espiritualmente quanto fisicamente também, Senhor Deus. Oh, Pai, aqueles corações machucados, traz o Teu renovo, a Tua alegria, Deus. Aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, vai de encontro, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos, Senhor Deus. Mostra a esse povo que o Senhor é Deus, ó Pai. Se alguém fraco na fé, o fortaleça na fé, Senhor Deus. Coloca de pé o caído, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Santo Deus, louvado seja o Senhor, Pai. Nós Te clamamos, Senhor Deus. Oh, Pai, tende misericórdia, Senhor Deus. Não leve em conta os nossos pecados, Senhor. As nossas transgressões, Senhor. Quão desagradável é o nosso pecado diante do Senhor, ó Pai. Portanto, Senhor Deus, que no nosso coração seja criado um repúdio ao pecado, Senhor Deus. E não tenhamos prazer no pecado, Senhor Deus. Oh, Pai amado, eu Te peço a Tua restauração sobre aqueles que estão sob prisão, Senhor Deus. Estão aprisionados nesse momento, cometeram algum crime, Senhor Deus, mas tem uma chance de renovo, Pai. Tem uma chance de serem regeneradas, ó Pai. Envia ali pregadores da Tua palavra, Senhor Deus. Age nessas vidas, que elas sejam resgatadas e deem testemunho de que o Senhor liberta, Pai.
Aqueles também que estão algemados espiritualmente, Senhor Deus, traz a tua libertação, Senhor Deus. Quebra o jugo do pecado, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Pois a nossa satisfação é a tua presença, Senhor Deus. Só em tua presença há liberdade, Senhor Deus. Só em tua presença há liberdade, Pai. Derrama a tua liberdade sobre a nossa vida todos os dias, Senhor. Não voltemos de novo ao jugo do pecado, Senhor. Porque o Senhor nos chamou à liberdade, Pai. O Senhor nos chamou para viver livres na tua presença, Deus. Oh, Pai, aqui é o teu povo te clamando e sendo restaurado também nesse momento, Senhor. Oh, Pai, acolhe o filho que está voltando para casa, Senhor. Acolhe aquele que estava perdido, ó Pai, está voltando para a tua presença, Deus. Aquele que entendeu, ó Pai, que está sedento, ó Pai, que espiritualmente está pobre, está com sede, carece da tua água sobre a tua vida, Deus. Encharque essa terra agora, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Senhor Deus, que a tua água inunde essa vida, Senhor Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu agir, obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Tenha liberdade em nós todos os dias para fazer aquilo que é a tua vontade, Senhor. Nos livra de querermos fazer e buscar a nossa vontade, Pai. Mas nos incentiva a cada dia a buscar a tua presença, Deus. Oh, Pai, continua sustentando esse ministério, Pai. Vidas aqui estão sendo resgatadas, Senhor. Continua renovando a vida do pastor Walter, Senhor Deus, de sua família, Senhor. Oh, Pai, só quem está no ministério sabe a luta que era, oh, Pai. Mas nós também sabemos a dádiva que vem do Senhor, ó Pai, as bênçãos que são derramadas sobre essas vidas, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa continuar sustentando, ó Pai, quebrando todas as afrontas que se levantam contra os pregadores da Tua palavra, Senhor Deus. Continua honrando o Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu te clamo e te agradeço, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua presença é real em nosso meio, Pai. Nós estamos aqui anunciando a Tua verdade, Senhor. Oh, Senhor Deus, nos encoraja a cada dia a viver a Tua verdade, Deus. Derrama o Teu fervor sobre cada coração, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu tamanho amor, Deus. Como é bom buscar a Tua presença, estar na Tua presença, Deus. Mas nós não queremos estar sozinhos, ó Pai, por isso traz mais, Senhor Deus. Envia mais pessoas, ó Pai. Usa essas vidas aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, para alcançar outras vidas, Senhor Deus. Oh, Pai, nós queremos romper as portas do inferno, ó Pai, resgatar vidas, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Efetuar a cura que vem através do Senhor, ó Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, usa cada vida que aqui está, Senhor Deus, para trazer vista aos cegos, Senhor Deus. Levantar aqueles que estão caídos, Senhor Deus. Curar aqueles que estão enfermos, ó Pai. Porque aqui estão pessoas que estão se entregando ao Senhor, pessoas que creem também no Teu santo e poderoso nome, Deus. Assim eu oro e te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor.